Tá me ouvindo? Tudo certinho aí? Tudo Você me ouvindo, certinho. belezinha? Ah, maravilha. Vamos aguardar o pessoal. É, ó, que bacana, hein? Bom que deu certo hoje. Já acionei o Calil também, é o outro colega nosso do Grupo Grito também, que vai participar conosco. Hã? Acabou de entrar. Ah, é. Maravilha. Deixa eu ver se ele solicita aqui. Ele tem que solicitar. A minha irmã Simone chegando aí. Simone, abração, viu? Seja bem-vinda. Forte abraço nas crianças aí. Ruth! Maravilha. Pessoal chegando aí. Gente, sejam bem-vindos, todo mundo. Deixa eu ver que eu dei um Calil aqui. Nossa, eu tive alguns problemas hoje com o meu computador, cara, meu notebook. Meu filho que me emprestou dele para poder a gente conseguir fazer, belezinha. Mas que bom que deu certo. Deu tudo certo. Eu nunca fiz live assim pelo Instagram, é a primeira vez. Ah, é? Primeira vez? Ah, que maravilha. Já fiz em outros locais, mas o Instagram eu acho que é até mais... É melhor, porque é um bate-papo mesmo, é um diálogo, acho que fica coisa menos formal, né? E acho que pra galera entender. Já é um assunto complexo, um assunto bem polêmico. Sim, sim. Então tem que ser mais relaxante mesmo. Acho que o Instagram... Ah, sim. Eu tenho procurado fazer esses bate-papos pelo Instagram. O Calil chegando aí. Calil, boa noite. Boa noite. Boa noite, Simondino. Boa noite, professora. Boa noite. Maravilha, gente. Tava tentando entrar, eu acho que a minha internet não tava boa, não tá tão boa assim. Eu acho que é por causa das chuvas, né? Ah, então, vamos falar em chuvas. Gente, então já estamos todos presentes. Muito boa noite a todos os presentes aqui. Professor Everton. Professor Everton, boa noite, professor Everton, Mano Gomes. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá. Gente, boa noite a todos os presentes. Começando aqui pela professora Isabel Marques, que está aí nos presenteando com mais algumas informações. Também ao Calil, seja muito bem-vindo, Calil, meu nobre, meu guerreiro, amigão, pertencente ao grupo O Grito, onde a gente tem debatido alguns temas importantes para a sociedade e por falar nisso, o país todo tem passado por um problema, sobretudo a região nossa aqui, de Teoflotone, Sudeste, com relação às chuvas. E assim, diante disso, há uma semana para trás, mais ou menos, a gente até tratou um pouco sobre isso com o vereador Juvenal, que também participou conosco da live aqui. Foi uma live sensacional, onde a gente abordou a questão dos desafios da vereança, né, nos quesitos, os problemas sociais e urbanos, e aí ele até tratou a questão da chuva. E aí a gente aprofundou um pouco mais, até porque é um problema que sempre acontece, né? Todo ano a gente tem problema com chuvas, todo ano temos famílias desalojadas por questão de inundação ou deslizamento de barranceira, de barranca, etc. E o poder público, a gente sabe que o poder público sabe das principais regiões, apesar de que não dá... Aí eu vou arriscar, né, uma colocação aqui, mas a professora Isabel, que é mestre na área, talvez pode até me corrigir, a gente está aqui construindo. Mas às vezes eu imagino, como leigo que sou, que não é possível prever a região onde vai haver um deslizamento, não sei, né? Então, e aí a gente sempre levanta aqueles questionamentos, que é um questionamento de pessoas que estão aí acompanhando, seja na mídia ou vivenciando os problemas, né? Poxa, o poder público sabe ou não? E por que todo ano é sempre a mesma coisa? Enfrentamos um ano inteiro aí de estiagem, mas sempre períodos de forte chuva, sobretudo verão, fim de ano, ter esses deslizamentos. Então, professora Isabel, seja muito bem-vinda. E aí eu gostaria de, primeiramente, que você se apresentasse e aí vamos começar por aí, né? Acho que esse é o dilema, o problema que Teoflotone tem passado, em algumas cidades da região daqui do Vale do Mucuri, Jequitinhonha tem passado, e do Sudeste, a gente tem notícias do Espírito Santo e tudo. Fique à vontade, professora.
Gente, então, primeiramente, eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acompanho, né, vocês desde a criação e assim, eu acho fantástico isso. Eu acho que é importante a politização mesmo, em todos os cenários. Né? E eu acho que esse diálogo, esse bate-papo, eu estava conversando com o Dino antes, essa ideia de trabalhar no Instagram, eu acho que fica uma coisa mais versátil, algo mais relaxante também, apesar de ter você muito polêmico e muito complexo. Então, eu agradeço aí a oportunidade. Desejo boa noite a todos que estão assistindo, né, que estão aqui nesse momento, né? E, na verdade, eu não vou me apresentar muito, assim, me delongar, não. Eu trabalho com planejamento ambiental, né? Sou professora na UFJM, sou do Vale do Jequitinhonha, mas estou no Vale do Mucuri há um tempinho, então eu me sinto pertencida ao Vale do Mucuri, sim. Aqui, né? então nós três somos do Vale do Jequitinhonha, viu? Né, os espaços do Vale do Mucuri. E sou filha da UFJM, né, estudei lá, sou engenheira florestal. E não é minha área específica essa questão de chuvas em si, mas eu trabalhei com planejamento ambiental voltado para drenagem urbana e também trabalho junto com o pessoal na gestão de recursos hídricos, junto aos comitês de bacia, que envolve a parte de conservação do solo e água, que também está relacionado com essa questão de soluções. Né? Eu gosto muito de trabalhar com os problemas, acho que é importantíssimo levantar, se a gente for falar que são muitos, mas eu acho que a solução é fundamental, porque as pessoas precisam ter um norte e principalmente chamar a galera para participar desse processo, né? Porque planejamento ambiental tem que ser participativo. Exatamente. Calil, por gentileza, se apresente ao nosso pessoal, a galera que está aí nos acompanhando nesse momento. Cara, eu tô só fazendo um comentário antes. Tô achando que seu microfone tá dando um contato. Ou é só eu que tô escutando na hora que você fala? Tá dando um barulho, assim. Não tá muito legal, não. Um eco? É um barulho, não é um eco, não, um barulho. Não, o de Silvandino. Poxa, será, cara? Eu não sei o que fazer. Tá indo. O microfone batendo na boca. Não Pode tá. ser. Não tá. Tá, beleza. Segue o fluxo, como meu amigo Dino costuma dizer. Né? Pra quem não me segue no perfil, meu nome é Calil, eu sou assistente social. Né? E faço parte aqui do grupo O Grito, que é um projeto muito bacana que Silvandino foi o precursor aí e nos convidou, né? Eu falo nos porque tem uma outra galera, o Adson, o Matheus, a Juliana. E isso, né? E todo tema é um tema de muita relevância e esse, sobretudo pelo momento, né, é um tema que está, né, afligindo aí os nossos corações, porque nós estamos no momento da chuva. Inclusive teve vídeo ontem que saiu alertando que hoje teria pancada de chuva, né, em Minas Gerais, deixou todo mundo meio que alerta, né? E eu, como apesar de ser uma assistente social que trabalha com segurança pública, hoje estou, né, como pesquisador na área de segurança pública, né, mas a questão das chuvas é um tema, e das chuvas, do clima, dos impactos urbanos, é um tema que é social também. Eu cheguei a comentar na última live que nós participamos, Silvandino, que as notícias, né, têm exceções, como já aconteceu, de deslizamento em bairros nobres lá no Rio de Janeiro, em situações pontuais, mas os principais, as principais pessoas que são atingidas, né, por essas situações são pessoas que estão em vulnerabilidade. Exatamente. E eu sempre percebo isso, claro, né? Não precisa nem de muita esperteza para perceber isso, né? Só que às vezes as pessoas, e eu percebo no debate, no diálogo, que as pessoas que falam a respeito desse tema não entendem que talvez aquelas pessoas que estão em áreas de risco, elas não têm opção de não estar ali. Né? E aí, eu já estou falando até demais no começo, mas já que veio na minha cabeça, segue o fluxo, como disse o Silvandino,
No vídeo que saiu ontem do secretário, esqueci o nome do cargo do moço lá, que rodou, falando que ia ter pancada de chuvas em Minas Gerais, ele até fala assim, procura a casa de um parente, procura a casa de um amigo, mas não fique em casa se você está numa situação de risco. Só que às vezes a pessoa não tem a casa de um parente, não tem a casa de um amigo, né? Ou a casa de um parente de um amigo é a casa que está em situação de risco também. Então, assim, uma situação que tem um caráter social e aí, por essa questão, estou eu aqui participando do debate também. E estou muito ansioso pelo debate, porque eu sei que eu vou aprender muito com a professora. Nós vamos aprender muito, que é uma troca. Olha, vocês estão me ouvindo, belezinha? Estão me ouvindo? Uhum. Tá, é porque eu despluguei meu fone de ouvido. Mas o barulho persiste. Não, mas vamos Cadu, despluga o seu, por gentileza. Vamos verificar aqui. É no fone. Desplugou? É só o fone. Olha só. Ninguém com fone de ouvido e continua fazendo esse barulho, né? Que esquisito. Mas assim, vamos tentar rodar aqui. Gente, se está todo mundo ouvindo a gente aí, eu gostaria até de perguntar às pessoas que estão aqui nos acompanhando se eles estão, como é que está acontecendo os áudios lá, se está dando para acompanhar legal, se está dando para ir, né, seguindo conosco aqui. E aí, enquanto a galera vai né, percebendo isso aí, eu vou perguntar. E aí, professora Isabel, uma observação técnica sobre isso, sobre esses acontecimentos. Qual que é a sua visão técnica a respeito desses eventos em si? Olha, o que acontece? Esses dias, eu estava até conversando aqui em casa, né, com meu companheiro, falando que tem um motivo, tem um porquê de tudo que está acontecendo, todas essas catástrofes, digamos assim, que estão acontecendo na nossa região, em todo o Brasil. E me chama muita atenção o seguinte, eu acho que é importante destacar essa visão que eu tenho, que talvez aí vocês também... Gabriel, eu também concordo, eu discordo, eu não acho que isso está acontecendo. Mas eu percebo que a chuva, ela tem um papel importante. Eu sei que ela tem um papel importante, vou falar um pouco disso, sobre tecnicamente isso mais pra frente. Mas eu tô começando a perceber que as pessoas estão achando que a chuva é uma vilã. A chuva, na verdade, ela se tornou uma vilã, né? Hoje, antes o pessoal fazia até dança da chuva, né? Porque a chuva, ela é importante, ela tem sua importância, mas ela se tornou uma vilã, né? Porque as pessoas, elas sofrem com o calor, vem a falta de água, mas quando vem o período da chuva, elas sofrem também, porque gera um problema, né? E aí eu percebi que os benefícios da chuva, que tecnicamente são importantes, eles não são considerados mais. Aliás, eles passam despercebidos, né? Por que falta água lá, ninguém entende. Mas os benefícios da precipitação, ele passa despercebido quando a chuva acontece. Então, tecnicamente falando, a questão não é porque existe a chuva, porque chove. Não é porque chove, o problema não é a chuva, né? Eu acho que nesse sentido aí é uma inversão, não tecnicamente falando, mas é uma inversão de valores, na minha opinião, com relação à chuva. E o que deve ser considerado, tecnicamente, não se chove ou não. É como que a chuva está sendo recebida e conduzida no meio que a gente vive. Então, basicamente, é isso. Tipo, eu tenho essa visão técnica de que como a chuva está chegando, como que ela está sendo conduzida, onde que a gente está vivendo. Não é o problema que é a chuva, não é a chuva o problema. Então, essa inversão aí, ela precisa... Essa visão da sociedade, ela precisa ser, de alguma forma, as pessoas precisam compreender aí quem são os responsáveis, qual que é o problema então, se tem solução para isso, se não tem, ou por onde começar. E é óbvio que eu concordo com o que o Calil, né? Ele falou da questão da vulnerabilidade. As pessoas que sofrem mais são pessoas... É óbvio que a gente tem casos isolados aí de áreas de risco, né? De pessoas aí que sofrem com a questão do deslizamento em áreas nobres, mas é a minoria, né? Os ribeirinhos, em sua maioria, são pessoas de vulnerabilidade, inclusive, né? Não só quem está na área de risco, mas tem quem está na beira do rio. Sim. Então, a minha visão técnica é que realmente a gente precisa entender como que a chuva está sendo recebida e conduzida onde que a gente vive. Aquela máxima, né?
se à medida que as comunidades vão crescendo, se as cidades vão crescendo e apertando o leito dos rios, em algum momento o rio vai transbordar, em algum momento vamos ter as consequências disso, né? Calil, você parece que você ia falar alguma... Professora, seguinte, entendendo aí que... Vou fazer uma pergunta, né? Entendendo aí que por motivos óbvios nós precisamos da chuva, que a chuva não é uma vilã, né? E que realmente isso é mal interpretado às vezes. Você vê o pessoal, nossa, a chuva vai vir aí e é aquilo tudo, né? Que nós já sabemos. Parece o bicho-papão. Então, mas é porque no meio urbano, eu até entendo, assusta pelo estrago, né? Que causa mas a questão não é a chuva, a questão é a disposição das coisas e como que as coisas estão, né? Como que a sociedade se organizou. E aí eu até falo de uma forma assim bem rasa, né? Bem superficial, assim, que se você pegar uma montanha e cortar ela no meio e construir uma casa embaixo, né? Ou em cima, aquilo ali não precisa de muita esperteza para você ver que não vai dar certo, vai dar ruim numa hora, né? Mas quais que são as principais causas desses estragos, né, que a chuva causa e acaba tomando esse rótulo de vilã aí sem merecer? Então, o que acontece? Eu falei que ela se torna uma vilã porque, na verdade... Ai, obrigada pela pergunta, eu acho importante isso mesmo. Porque a gente sempre pensa na causa, depois quem é o culpado, depois a solução, né? E é esse caminho e eu vejo muito isso. E às vezes eu escuto, o problema é que chove muito, tá chovendo demais. Ou então uma frase, gente, de impacto que eu escuto muito é que a natureza ela tá se defendendo, ela tá se vingando. Eu não sei se vocês já escutaram isso em algum lugar. Mas vi, sobretudo para trazer essa questão de a poluição, né? E aí, lógico, as construçõões de forma desregular, e aí a gente entende que tem diversos outros contextos em torno disso, mas já ouvi demais essa situação. Exatamente. Mas aí, o que acontece? Quais são os benefícios? Qual que é o principal benefício da chuva, né? Então, pegando aí nessa questão de onde que a causa que ela se torna um problema. Onde que começa aí essa intervenção que ela vai acabar se tornando uma vilã e isso é complicado demais. O principal objetivo, consequência positiva e produto da chuva é porque ela faz parte do ciclo hidrológico, né? A gente só tem água porque chove. E assim como e porque a gente tem os outros componentes do ciclo. O que é ciclo hidrológico, né? É o retorno da água para o solo, é porque que a gente abastece, porque que a gente tem água para produzir, porque que a gente tem água para sobreviver, né? Então a gente tem, além da precipitação, que é o termo técnico que a gente fala para a chuva, a gente tem outros dois principais componentes, que é a vegetação e o solo. Né? E eles, em conjunto, fazem a manutenção do processo hidrológico e o ecossistema ele entra em equilíbrio. Né? E aí, entra a gente, ou seja, nós, seres humanos, ou seja, o meio antrópico. Né? Só que o que acontece? Tem, inclusive, alguns livros de um teólogo, que na verdade ele é professor universitário e escritor, que é o Leonardo Boff. O nome dele, na verdade, é o Genésio Darcy Boff. Mas aí o pseudônimo dele é Leonardo Boff, e ele escreve muito sobre a casa comum. Que é o quê? Quando a gente se insere nesse meio, inclusive no ciclo hidrológico, com a chuva, com os animais, etc., a gente se insere como se a gente não fizesse parte dele. Né? A gente se insere como se a gente fosse um componente fora do ecossistema, fora desse planeta e fora, inclusive, de tudo que está acontecendo aqui, né? Então a gente não se pertence a esse ecossistema. Mas a gente precisa pertencer, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa disso também, a gente não pode deixar isso de lado, né? O que acontece é que, como o ser humano, o homem não pode falar mais, né? O ser humano, ele sai desse processo, ele não se inclui no ecossistema, aí começa uma relação desarmônica. Então as atividades antrópicas, elas começam a acontecer de forma a interferir negativamente nos componentes do ciclo hidrológico, que é o quê? Desmatamento e ocupação irracional do solo. E não só em área urbana, mas também em área rural. Sem planejamento, de forma incorreta. E aí, ocasionando o que a gente está vendo por aí, né? E aí, o que no geral, vocês podem perceber, e aí se eu estiver errado também, vocês podem me corrigir, quando está chovendo,
a gente consegue observar que praticamente toda água que precipita escoa. Parece que tá tendo um dilúvio, né? Tá tudo embora. Tudo escoando, tudo fluindo. Então, essa é a principal causa, né? Não sei se Entendi. eu fui claro. Hoje eu acho que sim. Na verdade, eu compreendi esse processo. E aí, hoje eu estava vendo na rádio, eu estava indo trabalhar, as rádios, na verdade, veicularam muito um vídeo do representante dos bombeiros que baixou em Teoflotone para falar sobre a problemática. Até, assim, por relapso meu, acabei não fazendo as devidas observações com relação aos nomes, que foi importante a vinda dele aqui. Mas uma colocação que me chamou a atenção é com relação à fala acho que foi até Vanilson falando, do rapaz que estava de manhã, falando que tem um efeito com a chuva, que é quando ela chove essa grande quantidade, né, igual tem chovido nos últimos dias aí, e aí vem uma mormaço, ela dá uma secada por cima, e aí chove de novo. E aí é que enfim, que constrói essa consistência, a possibilidade de haver um deslizamento. E aí, acerca de deslizamento, eu até vi, assim, eu lembrei de um outro conteúdo que eu tinha visto há muito tempo atrás, de uma amiga minha, na verdade, ela fazia, né, artesanato com bambu, e aí ela chegou a falar para mim sobre bambu, né, a utilização de bambu para diversas coisas, e aí nas pesquisas eu encontrei um conteúdo onde há a possibilidade de utilização de bambu para proteção de encostas. E aí, sendo você uma engenheira, né, florestal, qual que é a sua opinião sobre isso? Né, como é que seria essa utilização? Enfim, é possível isso? É possível? Porque agora eu estou diante de alguém que é da área, que poderia até, de repente, dar uma opinião melhor sobre isso. Então, é possível. A questão aqui, e o que acontece? São várias medidas que podem ser orientadas, né, subsidiadas, não só pelo poder público, mas pelos próprios proprietários, por exemplo, da área rural, ou dependendo da localização na área urbana, né, condicionado também, se eu não tenho condição, eu tenho que buscar quem me oriente a fazer, tecnicamente falando. E aí, eu não sei, né, porque aí tem duas formas de utilizar essa técnica, que são diversas medidas, e essa medida ela é considerada uma medida uma prática mecânica mesmo, de contenção, né, e aí eu não sei, porque tem a prática que é o bambu seco, né, que é como se você fizesse uma barreira física, e o bambu, a vegetação. Vivo, né, a vegetação, que tem o controle de barreiras para ele não alastrar também, que tem regiões que ele funciona como se fosse uma praga, né? Se não controlar ele espalha e aí ele assume o local. E aí a gente tem que tomar cuidado. Porque, inclusive, se a gente, dependendo de como fluir, é muita informação, mas eu vou falar, dá para falar um pouco sobre a questão das políticas públicas, né, que envolve essa... Porque, assim, uma coisa são as medidas isoladas, porque o problema da chuva, ele é ocasionado por diversas ações antrópicas que acontecem ao longo do território, seja ele rural, seja ele urbano. Né? E às vezes, e aí essa questão, a técnica é boa, a técnica é ruim, depende da situação. Às vezes tem situação que, dependendo do nível de deslizamento, de como está o processo de erosão, se ele está laminar, se ele está em sulco, se ele está mais moderado, você pode aplicar uma técnica que vai, essa técnica, né, que vai conter. Mas aí, se o escoamento superficial ele continuar do mesmo jeito, bambu, vai embora tudo. E aí, talvez não vai ser eficiente. Então, depende da situação, depende do escoamento superficial e depende de como que as medidas estão sendo tratadas ao longo do território, né? Manutenção, seja ele urbana, se é uma propriedade rural, se é um quintal da sua casa. Então, vai me depender da intensidade. Mas é uma técnica muito utilizada, principalmente em áreas muito íngremes, né? É interessante. Uma vez eu passei até por situação de... Na zona rural, principalmente, o pessoal usa muito. E eu percebo que aqui atrás da minha casa, eu não sei se nasceu naturalmente ou se foi, eu acredito que nasceu uns bambuzinhos, né? Não é aquele bambu grande, né? Que às vezes é o que é utilizado nessa técnica de biorremediação ou biocontenção, né? E aí tem um monte de bambuzinho. E caiu muita terra aqui, mesmo com bambu. Então isso depende muito de como que essa água está fluindo aí, né? E está chegando. Entendi. Olha só. Então pode ser que seja eficiente, depende da situação. E o importante é que essas práticas elas sejam diagnosticadas. Por exemplo, o que a gente vai usar para poder conter a erosão, por exemplo, que é um caso específico.
vai usar essa técnica do bambu. Mas vai ser suficiente? Depende do escoamento. Então, a gente pode utilizar. A ideia é que sejam utilizados com outras técnicas também, né? E com planejamento, ou seja, evitar o escoamento é mais fácil do que remediá-lo. É melhor, né? Que massa, né? Exatamente. Posso? Tá falando? À vontade. Professora, veja bem, quando inicia esse período de chuvas intensas, assim, as notícias e como a gente já comentou, né, começa a circular vídeos e situações na internet, né, de vídeo de barranco caindo, de rua alagada. Isso causa uma dinâmica na vida da pessoa gigante, porque influencia em várias coisas. Eu vou dar um exemplo pessoal meu, assim, eu ia cancelar o seguro do meu carro, por exemplo. Aí chegou um vídeo, sério, acabou agora, em novembro, eu falei, vou rever isso aí. Aí eu ia viajar para Belo Horizonte, igual eu viajei, Silvandino, agora recente, né? Esse mês passado. E aí ia ser exatamente no momento de trocar o seguro ou de cancelar, né? Eu falei, cara, eu vou ter que continuar com esse seguro. Por que eu continuei? Porque me mandaram um vídeo lá da Avenida Cristiano Machado, um carro sendo arrastado. Eu falei, cara, eu passo aí direto. Passo ali direto. E o vídeo, o carro sendo arrastado, assim, e o cara, não, eu vou continuar. Então, o seguro continuou ganhando dinheiro, meu, né? Por conta dessa situação. Esse vídeo aí que eu recebi de uma rua que eu passo, que eu conheço, que eu vejo lá, arrastando o carro, eu vou meio que continuar. E por causa dessas situações, rola uma insatisfação do povo, das pessoas, né? Meio que natural, meio que sem pensar muito a respeito. Da importância da chuva também, né? Mas a insatisfação com essas situações e que é jogada para a chuva em si, né? E que não deveria ser dessas situações que acontecem, né? E aí, eu sei que você já falou disso aí no começo, mas eu quero retomar nisso aí. Tem como colocar um culpado nisso aí? Eu tô lá na avenida ali, em Teoflotone, e aí a chuva... tô falando Teoflotone porque é Teoflotone, nós três, tá? Aí cai aquela chuva lá, começa a alagar e, poxa, é aquilo tudo. Tem um culpado? Eu posso falar assim, não, é a natureza mesmo, igual o Gino falou aí, né? É isso, né? Então, essa palavra, eu acho essa palavra até um pouco complicada de responder. Então, eu não diria culpado, na verdade, né? Porque o que acontece? Tudo que acontece hoje... A culpa é do Estado, hein? Só lembrando. Exatamente. Então, assim, a gente sempre tem que procurar... Sempre vai achar um culpado, quando fala culpado, né? Então, na verdade, tudo que acontece hoje, e tudo isso que você mencionou aí, acontece porque é uma falta de planejamento ambiental ao longo de anos e anos e anos, né? Então, assim, os municípios, por exemplo, eles surgiram, né? De processos, por exemplo, a maioria dos municípios de Minas, extração, sem planejamento nenhum. Então, as cidades foram surgindo onde tinha água, na beira da água, né, começaram a se ocupar. Então, assim, são anos. Olha, então, como vai culpar? Só um adendo. Você falou isso aí, no final do ano passado, eu conheci Ouro Preto, e, assim, garimpo dentro da cidade, assim. E aí, por acaso, estava chovendo, um período de fim de ano, e quando eu vim embora, na semana seguinte, houve um deslizamento lá. Ô, gente, eu parei rindo, mas não é porque é engraçado, porque quando você falou da extração, entendeu? Que houve um deslizamento lá e deu um casarão e tudo, entendeu? Mas então, assim, só retomando a questão histórica. Quando vai culpar, você falou que o casarão não tinha ninguém, já estava desocupado e a Defesa Civil já tinha condenado aquele casarão. Inclusive, eu sei que eu li a respeito disso, né? Eu também estou meio que apaixonado com Ouro Preto, assim. Eu li a respeito disso, o casarão, a Defesa Civil já tinha condenado aquilo ali, ia cair uma hora ou outra, ia cair, e aí entrou um impasse da questão da cultura lá, que não poderia desmanchar e montar em outro lugar. Acabou que caiu. Mas agora você fez igual
o pastor lá da igreja da Lagoinha, Silvantino, contando da morte do cara. Apareceu agorinha. todo mundo dizendo Obrigado. não caiu. Não, pô. Você sabe por que eu ri? A minha irmã comentou, eu sou de Francisco Badaró. Oi. A sua irmã? A minha irmã comentou, e ela falou, Badaró não pode chover. E Francisco Badaró, diante dos fatos históricos, é muito semelhante à questão de Ouro Preto. Gente, essa questão da extração. Eu lembro até falando dos bandeirantes que chegaram na época, Tanásio Couto, Antônio Farias, e ocuparam as regiões ali próximas, sempre no leito do rio. E aí tinha uma outra região que poderia ser, que hoje é uma comunidade chamada Água Limpa, e que eles pensaram em construir lá e era plano, bonito e tal, mas o acesso à extração era mais fácil, próximo ao corpo hídrico. E hoje a cidade é em torno do leito do rio, o centro da cidade, inclusive. Então, mas vamos lá para outra palavrinha que eu acho importante, que a gente tem que ter responsáveis pelo que fazer. Então, culpado é uma coisa muito complexa de falar, que a culpa ela começa desde muito tempo. Mas as responsabilidades, a responsabilidade ela existe e ela tem que ser distribuída, depende da situação. Só que a gente precisa colocar o Estado, né, que entra na questão das políticas públicas, né, que entra na assistência do Estado, porque o Estado ele tem um papel regulador. E aí, quando eu falo de Estado, eu falo da União, eu falo das unidades da Federação, e onde tudo acontece, que são os municípios, né? Então, aí começa com as diretrizes gerais. Então, a gente tem políticas ambientais para isso, né? Para regular isso. A gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, de 81, a própria política agrícola, né? Que reza as questões de como que as atividades vão ser realizadas sem degradação das áreas. A própria Constituição de 88, que fala que todo mundo tem direito a ambiente, né? De qualidade, equilibrado. O Código Florestal, tem um novo Código Florestal de 2012, que define as áreas de APP, reserva legal. E tudo isso é construindo um caminho de responsabilidade, né, de regulação do Estado. Né? A Política Nacional de Recursos Hídricos, não sei se vocês já ouviram falar, a Lei das Águas, que coloca o Brasil, inclusive, entre um dos mais avançados do mundo, né? Na lei, na política de água. Minas Gerais, então, é muito avançado nesse sentido. Então, essas políticas elas são criadas para definir aspectos legais e institucionais, ou seja, obrigando o poder público a traçar essas diretrizes aí para implementação de instrumentos de planejamento ambiental, inclusive na questão das águas. Né? Ixi, ele caiu. Ele caiu. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Esse planejamento estratégico, ele volta para os municípios, aí volta para os estados, né? E as diretrizes que têm que trabalhar o planejamento ambiental estratégico. E os municípios têm que fazer acontecer. Então, se existe plano diretor, plano de desenvolvimento urbano e rural, plano de drenagem urbana, vocês já ouviram falar? Né? Então, é porque o município, o Estado, ele tem responsabilidades em regular o que está acontecendo. Né? Inclusive, prestar assistência sobre o que ocorre no espaço territorial público. E aí, por isso que você diz, o Estado, óbvio, porque é a obrigação dele, é a responsabilidade dele. Sim. Prestar, inclusive, assistência a essas famílias de vulnerabilidade. Aí, Jean, posso chamar de Jean, né? Aí o que acontece? Aí você jogou lá atrás, você fala, será que tem como mapear? É obrigada a mapear. Entende? Áreas de risco. Áreas de risco. A gente paga IPTU. Então, assim, são responsabilidades que precisam ser definidas. Porém, o que acontece? Essas responsabilidades, elas devem e precisam ser distribuídas. Lembra lá? Nós fazemos parte do meio antrópico. Então, não é só o poder público, né? Então, o que acontece? E o espaço privado? Né? E as responsabilidades da propriedade rural, do loteamento, né? De residências, mesmo que seja de identificar o problema. Essas diferenças dessas duas realidades, com relação à parte rural, assim, eu vou jogando aqui, você deu uma deixa, eu estou perguntando, né? Sobre a urbana e rural a respeito disso. Tem. Mas só para complementar a questão da responsabilidade, por exemplo, propriedade rural tem um dono. Então, por exemplo, na propriedade rural você tem lá quais são os maiores problemas hoje que tem, aí eu vou falar um pouco desses impactos, né? Na área rural. Quando a gente fala de
impacto de chuva, a gente pensa logo no problema, né? Então, nós estamos falando aí dos impactos negativos. Então, os impactos negativos, eles são diferentes nas áreas urbanas e rurais. Então, as responsabilidades, elas vão ser diferentes também, né? Porque na área rural tem espaço público, área pública, por exemplo, as estradas vicinais, as estradas de terra. São áreas, é o dever do poder público, né? Manutenção, não é isso? Isso aqui é um problema. Quando chove, muitas das vezes, dependendo, vai assorear aquela terra, vai toda para o corpo hídrico. É um problema. Então, o que acontece? Tanto na área rural como na área urbana, a gente tem ações antrópicas acontecendo. Por exemplo, uma atividade agrícola sem prática, com uma prática convencional, sem manejo adequado na área rural, ela vai gerar diversos aspectos. Não sei se vocês estão me entendendo. Né, que é o desmatamento, a compactação do solo, o aumento do escoamento superficial, redução da infiltração, erosão, perda da capacidade produtiva do solo, assoreamento. E o que acontece? Gera um impacto, que é o quê? Seca. Porque se eu assoreio, a água vai reduzindo. Mudança do regime de chuva, perda na produção, redução de renda, êxodo rural. Então, mais ou menos, esse é o caminho dos impactos negativos na área rural. E outra, vocês já escutaram falar? Se o homem do campo não planta, o homem da cidade não janta. Então aí tem o impacto social para a cidade, o êxodo rural, e o impacto da falta de abastecimento público, porque quem produz água é a área rural. Quem produz a água é produzida na área rural, a maioria das nascentes, etc. Então isso vira um problema. Aí baixa na área urbana. Aí na urbanização, sem planejamento, aí a gente tem o desmatamento, que vai acontecendo de forma desenfreada, ocupação irregular, aumento de áreas impermeáveis, modificação da drenagem, aumento do escoamento superficial, assoreamento, geração de resíduo sólido. Aí o que acontece? Problema de abastecimento, erosão, deslizamento de terra, obstrução de drenagem, inundações, perda de materiais, atrelado, por exemplo, a outras questões de trânsito, aí gera dificuldade de mobilidade, afeta a qualidade de vida da população como um todo. Né? Então, vocês estão vendo que não é só um problema da chuva, entendeu? E aí, demais, e vai juntando as coisas, né? Voltando é engraçado como que a gente sempre tem aquela visão de que não é choveu, parou, pronto. Não, isso tem um desdobramento desde antes, assim, que vai chegando até o momento da chuva, onde está levando a casa da pessoa que está ali, numa situação vulnerável. Mas consiga, professor, desculpa te interromper. Então, exatamente. Aí, voltando às responsabilidades. Então, o poder público, ele tem o papel regulador. Mas as coisas, elas vão acontecendo, às vezes, dentro do meu espaço, dentro da propriedade rural. Né? E aí a gente vai falar um pouco sobre essas questões das soluções também. Então, o poder público ele tem que assistir essa galera. Mas tem propriedade também, que dependendo da situação, ela tem condição de se adequar. Que é a adequação agrícola, que são as questões de atividades, né? Com manejo feito da forma correta. Né? Então, assim, e mesmo que às vezes a pessoa não tem condição, ela tem que... É óbvio que às vezes não chega, mas às vezes o vizinho tem conhecimento, repassa, olha, aquela propriedade ali, eles não têm condição, então tem que ser assistida. Então os órgãos ambientais têm que chegar até ali. Então é um processo dinâmico, né? Porque as responsabilidades, mesmo que seja até mesmo a sociedade como fiscalizadora, ela tem que existir. E como eu disse, né? Às vezes o poder público ele vai regular, traçar políticas, né? Traçar ações, efetivar elas, e se isso não acontece, ele está errado, certo? Mas o privado também. Porque vamos lá, vamos pegar a propriedade rural. Você tem lá suas atividades acontecendo. Então você tem que se adequar. Né? A Janaína. Ei, Jana! A Janaína, inclusive, é uma grande parceira, né? Ela é analista ambiental do IEF. Ela comentou aí, né? Que, na verdade, é uma responsabilidade compartilhada. Então, quando o proprietário rural, por exemplo, ele quer essa assistência, as assistências elas podem chegar, né? E às vezes depende, mas a área rural é muito mais tranquilo, porque o pessoal tem muito pertencimento a isso. Agora vamos pegar na área urbana. Olha qual que é o modelo de desenvolvimento da área urbana hoje, se a gente for pensar? É mais difícil você ver a pessoa construindo em área isolada, né? É loteamento. Loteamento é empreendimento. Então o mínimo que o empreendimento tem que fazer é licenciar,
É se adequar às políticas públicas ambientais, é ser fiscalizado pelo poder público, mas ele tem que se adequar. Então, inclusive, teve situações de loteamentos aqui em Teoflotone que foram embargados justamente porque não estava adequado à questão do ambiental. Enfim, uns falam que foi... Inclusive, salvo engano, não tem drenagem. Não tem drenagem. Não tem drenagem. Pra onde que essa água vai? Então, assim, e aí, cabe a essas pessoas, os empreendimentos, por exemplo, se responsabilizarem pelas práticas de conservação do solo e água, pelo manejo da água da chuva em suas localidades. E quem não tem, tem que ser assistido. Quem não tem condição. Igual o... Ai, foi o nome. Calil falou. Existem, em grande maioria, pessoas de vulnerabilidade, que sofrem mais. Aí entra a questão das responsabilidades, né, de serem assistidas. Mas quase sempre... Eu tentei ser breve, eu falo demais. Mas esquenta não. Mas quase sempre essas responsabilizações são morosas. Quando o Calil fez a colocação, né, essa observação acerca de responsabilização de alguém, que é lógico, na cabeça vem imediato, poder público, óbvio. Ele tem essa função, igual você falou. Na minha cabeça, na hora, naquela... Eu sou do direito, né? Foi claro que tem, inclusive tem, com certeza tem como sim. A gente acha o mesmo perfeito. Só que é a típica causa que é demorada, a típica causa que a gente sabe que o Estado, né, ele se ele for responsabilizar essa situação, enfim, vai onerar pra caramba. Né? Os impactos da chuva, você acabou falando, inclusive a gente tem presenciado aqui nessas estradas, né, no sentido da Bahia ali, a questão do deslizamento já está atrapalhando a passagem. Tem região também no Espírito Santo, fiquei sabendo que o trânsito por lá, para passar de veículo pesado, já está praticamente impossibilitado, né? E assim, eu quero retomar sobre uma colocação, e eu agradeço, Calil, por ter feito a minha defesa na situação de Ouro Preto, mas é porque é um caso engraçado, porque tem um contexto por trás disso aí que gerou piada, entendeu? Mas assim, eu adorei Ouro Preto, né? Vou voltar lá com certeza, para passar mais. Inclusive foi lá que eu vi o glorioso Atlético Mineiro, campeão brasileiro ano passado. Você também é atleticana, né? Sou. Já vi postagem em camisa do Galo, né? Seu esposo é corintiano. Mas assim, por coincidência, nesse rolê que eu tenho de viagem no ano passado, em 2 pontos por onde eu passei, no retorno teve situações de catástrofe, por assim dizer, e muito tristes, inclusive a de Capitólio. Né? Foi justamente por ser um período chuvoso, né? Então o Capitólio teve um deslizamento lá que, infelizmente, foi fatal para um pessoal, assim, né? E Ouro Preto teve essa situação nesse casarão lá, né? Então é um assunto muito grave, muito sério, e assim, quando eu falei lá, só por causa do contexto histórico em que a piada que gira no meio assim, dos meus amigos é que por onde eu passei ficou um rastro assim de... como se naquela brincadeira de a culpa ser minha, entendeu? Só resenha, mas a gente respeita muito e se solidariza muito com as pessoas, sobretudo as pessoas que têm passado por momentos difíceis como esse. Fala, Gael! Não, eu tô achando engraçado sua ressalva aí sobre Ouro Preto e a piadinha que nós fizemos aqui. O seguinte, professora, ainda voltando um pouco aí no que a senhora estava falando, é o seguinte, existem várias medidas aí. Costume, moço, costume lá do serviço, Vandinho. E a figura da autoridade, né? A gente sempre fala. Né? O seguinte, você citou várias medidas aí que podem minimizar essas situações, né? Que podem proporcionar ali uma segurança a mais. Eu sei que isso é meio que quase impossível a 100%, porque as coisas acontecem, né? O Vandinho citou a situação de Capitólio ali, aquela pedra que estava a vida toda ali e caiu em cima de um barco cheio de gente. Que imaginar a possibilidade de uma coisa naquele minuto acontecer, né? Então, essas fatalidades, elas podem acontecer, né? Mas, claro,
que existem medidas, as que a senhora citou, de contenção e medidas que vão Diferentes medidas, né? exatamente, vão favorecer para que isso não aconteça de forma irresponsável. Vou usar essa palavra irresponsável, uma irresponsabilidade histórica, né, de várias autoridades no tempo. Você percebe que a cidade, nossa, né, eu estou falando nossa aqui, Na região. a região, a região aqui num todo, então, né, e principalmente Teoflotone, ela tem tomado medidas, adotado medidas para favorecer essa segurança das pessoas nesse sentido? Vamos por porque partes. alguns pontos, só para falar, algumas situações acontecem pontuais em pontos que você não aconteceu ali. Mas tem algumas que são recorrentes, sabe? Mas Juliana até falou do problema, por exemplo, da Júlia Hawaii aqui na chegada do São Jacinto, por exemplo, que é um problema que é a vida toda daquele jeito. A vida toda desse jeito, né? Então, beleza, a vida toda. Então, alguém viu isso aí antes, alguém viu isso há alguns anos atrás, alguém viu há mais tempo. E continua. Se você consegue identificar essas... Falou, inclusive, eu vou pegar o gancho do que ela falou, né, para fechar um pouco essa questão das responsabilidades e tentar dar um exemplo nessa questão. E aí eu vou falar sobre essas medidas, possíveis medidas, que são diversas, e situações, né, de como que eu percebo essas práticas na região de Teoflotone, né, como que eu vejo, como que elas estão sendo inseridas, se existe, não existe, o que precisa melhorar, na minha visão também, né, gente, porque aí vocês vão também dar os pitacos. Então, o que acontece? Quando ela fala dejetos, com dejetos, eu não sei se são... Inclusive, professora, só para te interromper, Juliana é do nosso grupo também, viu? Juliana é do grupo GRIP também. Ela, enfim, é do grupo, eu até convidei, mas hoje ela está com uma missão, ela não pôde participar conosco aqui, né? E quando ela fala dejetos, eu não sei se são resíduos sólidos ou se é mesmo lama, terra, né? Que eu acredito que deva ser. Então, por exemplo, se for é um problema que ele precisa ser analisado. Qual que é a causa? Né? Por que está acontecendo isso? De onde está saindo? Se for a terra, de onde está saindo essa terra? De onde está saindo, né, esse dejeto? Se for resíduo sólido, de onde está saindo? Quais são as medidas que existem? Lama, ela falou. Então, quais são as medidas? O que está acontecendo ali? Porque, assim, a causa, a solução, ela só vai ser definida a partir da causa. Né? Então, por exemplo, de onde está saindo essa terra? É de uma erosão? É de uma grande quantidade de terra? Porque, às vezes, aqui na minha rua, por exemplo, eles tiram de um lugar, colocam no outro, aí vira aquela pilha de terra, e aí chove, aí gera aquela lama. Então, assim, para acionar, né? Porque se for erosão, essa erosão precisa ser contida. E aí, de onde está saindo? É de uma propriedade privada? Né? É de um espaço público? Porque o espaço público, ele precisa ser... a contenção dessa erosão, a contenção do que está acontecendo, de derramamento de lama, precisa ser feita. Então, o poder público tem que agir. E se for na propriedade privada, tem que acionar a Defesa Civil. Eu preciso que alguma coisa seja feita na minha área, né? Porque existem medidas diversas que podem ser implementadas. E, às vezes, as pessoas deixam acontecer e aquela erosão pontual, ela começa a ficar, cada ano acontece aquela mesma coisa, porque não se identifica, né? Não se identifica. E aí tem que identificar a causa. Vamos lá. E o que seriam essas medidas, né, que são diversas, dependendo da causa? Eu coloquei algumas aqui, que eu separei para tentar ser mais didática possível, né? Entre medidas na zona rural e na área urbana. Que são, como eu disse lá atrás, são impactos diferentes. Então, são soluções diferentes, são causas diferentes, aspectos diferentes, soluções diferentes. Então, o mínimo que tem que ser feito é regularização ambiental na zona rural. As pessoas têm que se regularizar com relação às áreas de APP, às reservas legais, à mata ciliar.
educação ambiental, educação socioambiental. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, né? Mas isso tem que ocupar locais onde as pessoas não têm esse conhecimento. E isso é importante, né? Nós podemos fazer esse papel, inclusive, o boca a boca e tal. É óbvio que nós não estamos aqui para tirar a responsabilidade, mas entendam que é um processo também. O que a gente está fazendo aqui faz parte disso. Não sei se vocês perceberam. A intervenção, né? Exatamente. Sobre. Práticas vegetativas, né? Plantio de mudas, cercamento de nascentes, remanescentes florestais em áreas urbanas, igual o município de Teoflotone, que é praticamente o maior percentual. O município ele é rural, né? A área urbana ela é um menor percentual. Então, até na área urbana tem áreas que precisam ser, que tem que ter esse plantio de mudas. Às vezes, nessa área que está acontecendo essa lama, talvez fazer a recomposição da vegetação ajudaria, né? Práticas mecânicas, no caso no rural, terraceamento, não sei se já ouviu falar, plantio em curvas de nível, caixa seca, não sei se já ouviu falar em estradas ecológicas. Já ouviram falar? Porque qual que é a cultura? Eu não cheguei lá ainda nessa matéria não, viu? Então, qual que é a cultura? A cultura é, olha, vem passar a máquina aqui, né? Não tem passa a máquina, né? E aí, a Embrapa, na verdade, eu não sei se é a Embrapa ou a antiga Rural Minas, criou um projeto que é como se fosse utilizando as caixas secas, que são como se fossem umas caixas mesmo de terra, fala tipo vários buracos dimensionados ao longo da via, para fazer com que a água ela escoe para a lateral e ela não venha com aquele escoamento superficial na estrada vicinal de uma vez, levando toda a terra. Então, a estrada ecológica tem toda uma técnica por trás disso, mas eu tentei ser mais... Eu já vi em alguns locais esses cortes. Eu já vi também. Mas não sabia que o nome era estrada ecológica. Eu já vi vários, assim, sabe? E pode ser barraginha ou caixa seca. As barraginhas, vocês já ouviram falar? O quê? Barraginhas, que são aquelas barragens para conter a água na área rural. Poxa, agora... eu não sei se eu já vi por barraginha ou essa estrada. Hã? Aí entra as técnicas de erosão, que são várias, inclusive essa do bambu que você falou. Então, assim, e a produção rural sustentável, que é o quê? Manejo de pastagem, plantio em curva de nível, sistema agroflorestal. Então, são várias técnicas que podem ser subsidiadas, que são muitas vezes subsidiadas pelo Estado. E às vezes isso não chega na propriedade. Eu não sei se vocês já ouviram falar em fomento florestal. Né? O proprietário rural cadastra, aí ele recebe mourão, avaliação e diagnóstico da área. Já ouviu falar em cadastramento ambiental rural? Não, mas espero que a galera que está ouvindo essa live aqui compartilhe ela com a galera que tem É porque quando o Estado ele faz esse levantamento do cadastramento ambiental rural, mapeia a área e tal, é para ele entender onde ele precisa subsidiar também. Quais propriedades? E aí é voluntário, né? Obrigatório. E a adesão hoje, a Janaína estava aí, gente, ela podia entrar. A Janaína entra aí. E aí entra o programa agora recente do Estado, que é o PRA, que é o Programa de Declaração Rural, que vai levar em consideração o levantamento feito no cadastramento ambiental rural. Então o Estado ele não faz isso à toa, é porque tem que subsidiar. Porque se ele não subsidiar, você é obrigado a recuperar, a fazer essas ações por conta própria. Porque pela lei, você é obrigado. O dano, o causador, o poluidor pagador, ele tem que recuperar. Né? E tem que subsidiar. Então, são medidas. Na área urbana, na área urbana, gente, lembra que vocês falaram assim, mas e quando não tem jeito? Existem medidas para isso. Quando não tem jeito, a população tem que conviver com essa situação. Mas ela precisa ser assistida. Então, olha, na zona urbana, zoneamento de áreas inundáveis. Então, determinar onde tem risco de enchente. Mapear a área sujeita à inundação. Zoneamento, por exemplo, se você mapeia sujeito, qual que é o nível de inundação? Então, aqui pode ser construído esse tipo de construção. Aqui é isso. Aqui não pode construir nada. Entende? E vai no plano diretor, em vários outros planejamentos ambientais. Regulamentação. A própria regulamentação, as regulamentações que existem, né? Os planos, eles são para isso. Licenciamento ambiental, construção à prova de enchente. Tem até construção à prova de enchente.
né, que a população passa a conviver. E, no último caso, sistema de previsão de alerta, que alerta a população do risco. Né? Então, são medidas que vão ser inseridas dentro de um planejamento. Tem algumas que são, essas são mais não estruturais. Aí tem as de estrutura, que a gente vê acontecendo aí, por exemplo, desobstrução do corpo hídrico, revitalização, diques, bacia de contenção. Lá em cima, próxima àquele Laranjeira 2, eu acho, tem uma bacia de contenção. Né? Isso, aí a Gabi antes da chuva. Antes da chuva. Deixa eu ver. Aí, cara, em cima aí. Eu vou ali dar uma olhada porque eu acho que eu vou mudar. Vai que esse isso antes da chuva, porque isso é planejamento. E aí tem algumas ações que são corretivas. A desobstrução da ação da defesa civil é imediatista, mas o planejamento é importante. Né? Olha, a Gabi Neres. Ô, gente, um forte abraço aí, Gabi Neres, minha chegada, tá aqui assistindo beijão, a gente, fazendo a outra minha chegada também. Massa, hein? Então, tá mexendo nos bueiros também, dia de chuva. Ela tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Então, isso tudo antes da chuva, né? Antes da chuva. É uma prevenção, né? É. Tá certo, realmente. É planejamento. Agora, e os casos que já tem uso ocupação? Assistência? Aí é o que eu falei, tem situações que vai ter que conviver ou planejamento de realocação, mas conviver, sistema de alerta, verificar também algumas medidas que podem ser colocadas para contenção de erosão, o manejo de água pluvial. Eu vou citar um exemplo, eu posso citar um exemplo, inclusive, de um membro da sociedade civil, né? O Ivan Ottoni, que eu visitei a área da residência dele, e ele fez, né, na residência, várias práticas de condução daquela água que escoou. Então, ele montou, né, um sistema que a água que escoou vai para o corpo hídrico de uma forma amortecida. Então, pode ser técnica aplicada, dependendo das condições. A pessoa pode investir e, dependendo das não condições, buscar assistência que precisa ser planejada. A ideia é identificar, né, cada situação e implementar essas medidas de acordo com a situação. E, geralmente, tem que ser em conjunto de planejamento, etc. Não sei se eu fui... Ai, gente, eu falo muito, tá? Nossa, interessante pra caramba. E assim, é muita informação. Isabel, é muita informação que você tem colocado aqui. E, com certeza, o pessoal tem, assim, o pessoal que vai acompanhar esse conteúdo nosso, que está acompanhando agora, e, assim, agradeço muito o pessoal que tem participado, tá muito bacana. E, com certeza, o pessoal que tiver acesso a esse conteúdo posteriormente também, porque a gente deixa essa live salva no Instagram, também a gente transfere ela para o YouTube, a gente deixa ela salva no YouTube, tem a parte de cortes, onde a gente pega alguns trechos, né, para o pessoal que está aqui mais dinâmico. E ainda tem o nosso podcast. Por isso que até quando a gente anunciou essa live, já anunciei como GritoCast, porque eu acho que é mais prático para a gente no dia a dia ali, tá dirigindo, tá no trânsito, tá na rua, tá treinando, fazendo alguma coisa, já vou ouvir aqui o que esse pessoal tá falando. Eu gosto muito de podcast e é um dos espaços que a gente está construindo aqui com o Grito para poder divulgar os conteúdos que são produzidos nas lives, né? Esse conteúdo que você está disponibilizando aqui, eu imagino que se tiver algum aluno seu aí assistindo, já deveríamos ter pelo menos um pontinho assim, sabe? Quando você fizer uma pergunta ou outra, falar, opa, eu vi nesse momento lá, porque não, tá muito... Isso é moeda de troca, Silvandinho, pelo amor de Deus. Olha, se eu fosse aluno, eu ia fazer questão de pedir, professor, assistir sua live, me dá um pontinho aí. Não, porque... moeda de troca. Aprendi. Olha só. Deixa eu ver o que a Gabi colocou aqui. O que acontece? A Gabi colocou duas situações interessantes e uma delas, eu vou falar uma coisa que dá certo. Porque às vezes a gente fala assim, mas não dá certo. Alguém colocou aqui a secretaria pra você tá ouvindo. Ótimo, porque tem suas responsabilidades, mas vamos lá. Eu vou fazer um desafio para quem está assistindo a live. Seguinte, quando eu falo de responsabilidades, vamos pensar. O Poder Público, não sei se vocês sabem, em 2017, foi aprovado o Plano de Saneamento Básico de município de Teoflotone. Saneamento básico é abastecimento, drenagem
esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos. De lá para cá, existiram algumas ações em relação à questão do resíduo sólido. Que o resíduo sólido é um problema. A gente está falando dos componentes do ciclo hidrológico, mas atrelado aos resíduos sólidos, que obstrui as drenagens que existem, obstrui o corpo hídrico junto com o assoreamento, gera um processo de inundação também. Né? Então, o que acontece? Ao longo desse período, existe a comissão que foi montada para a implementação, é óbvio que tem todos os desafios, mas entre esse processo, surgiu uma prática que foi a reciclagem, que não existia até o Flotone e que hoje existe, que é o projeto Recicla PO, que inclusive a ASCA 9, né, foi abraçada nesse projeto e ela faz reciclagem. Quem aí levanta a mãozinha, bate palminha, quem faz separação do resíduo na sua residência, né? Porque assim, a gente produz muito lixo. E aí o resíduo sólido, ele é dinheiro. E tem inclusive outros empreendimentos que compram esse resíduo e pode gerar renda. Às vezes você vai vender sua latinha, você vai vender seu papel, né? Então, é um conjunto. Só para mostrar onde que casa a questão das responsabilidades. Né? Então, a gente precisa estar atento às políticas públicas, né? Às ações que estão acontecendo, porque vai culminar nas nossas ações, certo? E é uma questão social, porque esse projeto retirou muitas famílias do lixão. Olha que a questão da chuva vai englobar na questão social. Vai interligando, né? Vai interligando. Eu tenho algumas... Claro que um tema tão assim... específico, né? Eu anotei algumas coisas, assim. Deixa eu dar uma resposta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calil, você tem alguma colocação? Fica à vontade. Cara, eu tô achando sensacional essa... Vou chamar de um puxão de orelha aí que a professora tá fazendo conosco, né? Dessa responsabilidade que é uma responsabilidade conjunta, né? Que nós jogamos aí pro poder público. Né? Tem obrigação também, né? Tem obrigação também, mas nós jogamos e lavamos as mãos, né? Como não é eles aí. Só que, cara, é aquela história, né? Temos que fazer a nossa parte. Juliana fez uma colocação aqui, e aí dá para expandir. Ela colocou assim, ó, dentro da seara do planejamento, governador Valadares foi uma cidade planejada, Teoflotone não. E aí ela pergunta, como explicar os danos sofridos durante as chuvas em ambas as cidades? Juliana, inclusive, cidade planejada, pode colocar nessa conta aí, Belo Horizonte também, né? Que é uma cidade planejada, foi pensada nisso, só que aí Belo Horizonte tem uma situação que... Já ouvi falar, não sou um pesquisador, apesar de ser Belo Horizonte, nunca pesquisei muito sobre isso, mas sei que vários rios da região de Belo Horizonte foram escondidos debaixo do... Os rios invisíveis, tem livros sobre isso. Né? Então, assim, professora, qual é a sua opinião sobre essa colocação de Juliana, que eu achei massa, achei interessante, que são cidades que foram planejadas, Teoflotone não foi, né? E ainda assim, ambas têm esse problema. Quando a gente fala planejada, é que tem toda uma questão de organizar o processo, de como que vai ser implementada, zoneamento, uso, ocupação. Mas a gente sabe que o planejamento, assim como a Gabi falou, é uma coisa antes da implantação. E o planejamento ambiental, ele tem que ser contínuo. O urbano não é diferente. Então, aquilo que está no papel, ele tem que ser colocado em prática. E além de ser colocado em prática, ele tem que ser monitorado, porque a cidade, ela vai expandir. A área urbana, ela vai... por exemplo. Belo Horizonte, Valadares, né? Então, assim, isso são situações que fogem do que está no papel. Todos esses danos. Exatamente. Sim. Mas é porque? Não é porque o planejamento não... É porque o planejamento ele não está sendo contínuo. Ou então... ocorreu desvios dentro do planejamento que aconteceram situações que não deveriam, indesejadas, né? Porque a gente tem situações também que tem que ter fiscalização e monitoramento. E a autorregulação também, né? A gente colocando a nossa responsabilidade aí também no processo.
é constante, né? Para acompanhar a evolução, as transformações dos locais. Né? Ele traz um cenário futuro. Uhum. O que vai ser ocupado ali? Então, às vezes, fez um zoneamento ali e ocupou errado. Uhum. Né? E aí, depois que ocupa, para desocupar. E a gente sabe também que tem regiões que tem um lobby urbano, né? De venda de terrenos. Né? Por exemplo, a cidade faz uma programação, a ideia lá daqui, sei lá, 20, 30 anos, já mudou o governo, já mudou a gestão, já mudou tudo, chega um milionário e fala, não, vou fazer um loteamento aqui, que é uma área que é preservada, que é uma área que não pode, por lei, vai lá e muda para poder infringir. Né? Então, assim, é claro que a pergunta é pertinente e a resposta pertinente também, porque tem a transformação, e aí entra dentro daquela situação do constante fiscalização, monitoramento do desenvolvimento das regiões. Interessante mesmo. Eu tenho uma pergunta, uma pergunta bônus aí. É o seguinte, já que Juliana entrou no tema aí do planejamento, né, Valadares, então, Flotone, setor Belo Horizonte, o seguinte, houve, ao longo dos anos, mudanças climáticas aí que é discutido em reuniões internacionais, no mundo inteiro aí, né? Vamos concordar que alguns países, durante um tempo, né, dos quais o Brasil faz parte, meio que ignora algumas coisas, né? Mas existe essa discussão e essas mudanças que mudaram, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de Belo Horizonte, né, do planejamento de Belo Horizonte para cá, né? Quando eles planejaram Belo Horizonte, eles acreditaram que a cidade ia crescer ali até a Avenida do Contorno. Olha que loucura, né? A Avenida do Contorno tá lá no meizinho ali e Belo Horizonte já é outra coisa. As outras cidades em volta, né? A cidade tá em volta ali, aquela Avenida do Contorno não está contornando nada, mas é só uma avenida, né? É uma avenida, para avacalhar o trânsito ali. E aí o seguinte, mesmo com planejamento, essas mudanças, né, elas meio que não desestabilizam qualquer planejamento, porque, pensa, quando Belo Horizonte foi planejada lá, o clima, né, os naturais, talvez, a minha pergunta, seriam outros, né, e aí o planejamento girou em torno daquela realidade. Hoje, com as mudanças que teve e tal... E eu digo mais, não é só as mudanças climáticas, é o grau do desenvolvimento, como que o crescimento demográfico é acelerado, né? No nosso país, então, é muita gente para um espaço territorial, que aí a expansão de território, e fora a questão de área para cultivo, aumenta, e a área urbana também. Então, assim, as pessoas começam a ocupar, e aí começa a desestabiliza o planejamento, aí não presta assistência aqui, aí vai para uma área de risco aqui, aí não presta assistência lá, vai para uma área ribeirinha, e assim vai. Né? E por isso que a questão da chuva também é uma questão social, porque as pessoas precisam cuidar do social para entender, né? Porque como que você vai falar do problema do desmoronamento ao longo do ano para uma família que passa fome o ano inteiro? Né? Então já vai acontecer quando a terra invade a casa. Nossa, é triste. Professora, gratidão. Já são 9h10. Eita. Passa rápido, né? Passa rápido. Feliz demais. Você, por gentileza, gostaria de fazer alguma consideração aí? Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a troca de experiência, a troca de informações. Eu acho que isso é muito válido. O que a gente está fazendo aqui faz parte do processo de desenvolvimento também. E é isso, foi muito bom estar com vocês. E eu gostaria só de deixar algumas informações aqui de alguns movimentos que acontecem com relação a essas questões hídricas, né, na nossa região, inclusive, né, nós temos aí a ONG Movimento Pro Rio de Todos os Santos, que tem o Instagram. Então, a ONG Movimento Pro Rio de Todos os Santos, eu falo
Tem nome, né? A Alice Godinho, que é uma das precursoras aí na ONG, que luta por essas questões ambientais aqui na região de Teoflotone. A ONG trouxe para cá a APA do Alto Mucuri, que é a unidade de conservação lá, né? Que são 8 municípios aqui, que também tem Instagram, gente. Então sigam, passem a saber dessas informações que acontecem. A própria instituição, o FVJM, né, que tem os projetos de pesquisa e extensão, a gente tem um programa que chama Juntos pelo Mucuri, porque essas medidas, às vezes, acontece muita coisa no espaço territorial. E eu e a Janaína, a gente conversa muito, e a gente fala que, às vezes, essas ações, elas acontecem muito de forma isolada. Então, o Juntos pelo Mucuri, que a gente tenta trabalhar junto com o Comitê de Bacias, por quê? Teoflotone e vários municípios, 23 municípios, fazem parte de uma bacia, que é a bacia do Rio Mucuri. E tem um comitê, um colegiado. E eu acho que a gente só vai conseguir tratar essas questões de gestão hídrica dentro do comitê. Porque ali tem sociedade civil organizada, poder público e usuários, né? Existe um movimento agora que a gente está começando, que é o movimento Rio de Todos Nós, né? Como eu disse, o IVE, que é um ator social. Começou esse processo para a gente traçar um plano de ação para apresentar para o poder público diante do que a gente percebe com relação ao Rio de Todos os Santos, né? Esse transbordo, a questão da vegetação, de tudo isso, né? Então, acho que mostrando o papel nosso aí na sociedade, né, como fiscalizador, integrador, né, das ações aí. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Sigam as redes sociais do Vagão Sustentável também, do Comitê de Bacias, do ProRio dos Santos e da ONG, da APA e do CBH. Então, é isso. Maravilha, maravilha. Calil, alguma consideração, Calil? Professora, muito obrigado pela fala maravilhosa. O pessoal está comentando aqui e todo mundo gostou, e dos quais eu me incluo, né? Aprendi demais, né? Você trouxe de uma forma bem dinâmica e muito conhecimento em pouco tempo. Isso é bem a proposta do Grito mesmo, trazer esse debate, né? E assim, é muito agradável essas situações, e a sua fala foi bem agradável, apesar do tema, né, e muito proveitosa. Eu vou pedir para você compartilhar esses arrobas todos no comentário da live, porque eu já não lembro de mais ninguém aí que você falou, né? Mas achei muito interessante. Eu vou lembrar de todos e nós vamos seguir todos. E eu vou pedir quem está nos assistindo aí, para quem não segue os perfis, né, seguirem aí mutuamente todos os perfis. E eu vou fazer uma sugestão, Silvandinho, como participante aí do grupo, o Grito, né? Sim. Eu gostaria que a professora fizesse um texto, né? Conteúdo, meio que um artigo pocket, né? Assim, não é bem um artigo acadêmico, né? Um textozinho que a gente postar no blog do Grito, para registrar esse tema que foi discutido aqui. Foi sensacional, sensacional. Sim, professor. Na oportunidade, eu só queria me solidarizar, mostrar solidariedade às pessoas que estão passando pelo problema das chuvas, né, e dizer assim que quem perceber, né, pessoas que estão nessa situação, esses órgãos, eles podem direcionar, até mesmo o próprio Comitê de Bacias, direcionar quem procurar, orientar, né, eu acho que isso é interessante. E solidarizar com a população aí mesmo, porque não é fácil, né, gente? A gente está vendo aí o problema acontecer. E mesmo com as soluções, é isso. É verdade, é um momento bastante desafiador que o pessoal está passando. Calil propôs realmente, a gente aceita sim, professora, se tiver um artigo, um documento, um texto para postar, a gente tem também um site, que é a nossa base do projeto Grito, que é ogrito.org, é o nosso site, onde a gente disponibiliza conteúdos. Periodicamente alguém está escrevendo alguma coisa interessante, né, que vai contribuir com a sociedade, está postando lá. Então, fica aqui aberta essa possibilidade de você mandar alguma coisa para a gente postar lá, justamente para contribuir ainda mais com os projetos que estão em andamento visando ajudar a sociedade, certo? Estou vendo que você está colocando aqui, só que tem uma situação. Daqui a pouco, na hora que a live encerrar, esses textos já era. Eu sugiro, na hora que eu salvar a live, eu vou fechar lá, eu vou salvar, que ela estiver disponível. Entendi. Você Beleza. comentar lá, disponibilizando. Que aí fica melhor, que fica lá para a galera que for entrar.
tá bom? Gente, eu gostaria aqui muito, encarecidamente, agradecer todos que participaram conosco dessa live. Né? Um forte abraço aí para minha irmã Simone, que participou conosco aí, Gabi, outras pessoas que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, minha memória é um pouco fraca. Né? Essa live vai ficar salva aqui no Instagram também. Peço para vocês, por gentileza, que sigam a isabel.marques.58, que é o Instagram, né? Calil Lauá, fala seu arroba aí, Calil, por gentileza. Calil Lauá, assistente social. Calil Lauá, assistente social. E o nosso espaço, o Grito.oficial, e todas as outras redes sociais que a gente tem, está disponível no link. Forte abraço, Isabel, gratidão. Em breve quero voltar, assim, pintando outro tema dentro da sua área. Eu gostaria novamente de convidá-la, sempre que for possível, para falar conosco. Calil, um grande abraço, meu amigo. A gente tá junto aí, vamos nos falando aí. E agradecer mesmo. Pessoal, abração. Tamo junto aí. Até mais. Até mais, gente.